Olá, seja bem-vindo ao Microsoft TechNet Experience. Meu nome é Vitor Nakano, sou especialista em segurança da informação e MVP em Windows Security. E hoje vou falar sobre implementando segurança em um Domain Controller. Nesta sessão, explico os principais conceitos para a implementação de segurança de servidores em ambiente Microsoft. Neste tópico da agenda, abordaremos o conceito de segurança de servidores e explicaremos a sua importância para a organização. Especificamente, discutiremos considerações sobre segurança, princípios de segurança de servidor, proteção em camadas, modelagem de ameaças e compensações de segurança. Ao implementar segurança, enfrentamos desafios singulares e devemos levar vários fatores em considerações. Os servidores podem desempenhar várias funções em uma empresa com recursos limitados. Você poderá aplicar facilmente vários modelos de segurança a um servidor, mas eles poderão conflitar. Quando um servidor executar várias funções, é mais difícil protegê-lo. Além disso, um servidor que executa várias funções está mais vulnerável a ataques. Se houver uma violação de segurança, todas as funções executadas por esse servidor poderão ser comprometidas. Se uma empresa tiver recursos limitados, talvez ela não possa fornecer os componentes para uma solução segura. Vários firewalls e alta disponibilidade são exemplos de componentes caros que poderão não ser viáveis financeiramente. O comprometimento interno dos sistemas, tanto mal intencionado como acidental, é responsável por uma alta porcentagem de ataques. Os invasores geralmente acham mais fácil realizar ataques quando têm acesso interno à rede, tanto acesso pessoal como através de um cúmplice não suspeito ou comprometido. É possível que os departamentos menores de TI não tenham pessoal com conhecimento adequado de segurança. Isso poderá fazer com que as questões de segurança sejam ignoradas. Neste caso, o uso de modelos de segurança padrão poderá ser útil. O acesso físico a um sistema anula várias medidas de segurança. O acesso físico poderá permitir que um invasor execute utilitários, instale programas mal intencionados, altere configurações, remova componentes e ocasione dano físico. As violações de segurança podem ter consequências legais, dependendo do estado ou do país com jurisdição sobre a organização. A empresa poderá ter responsabilidade legal com os resultados de uma violação da segurança do servidor. É possível que os sistemas mais antigos não forneçam suporte para configurações de segurança sem uma atualização. Se nesses sistemas não forem atualizados, o risco de que haja uma violação de segurança será maior do que nos sistemas mais novos. A estratégia de segurança de uma organização é mais eficaz quando os dados são protegidos por mais de uma camada de segurança. Uma estratégia de segurança baseada na proteção em camadas utiliza várias camadas de proteção, de modo que, se uma camada for comprometida, isso não resultará necessariamente no comprometimento de toda a organização. A estratégia de proteção em camadas aumenta o risco de detecção do invasor e reduz a chance de que ele tenha êxito. Para minimizar a possibilidade de um ataque bem-sucedido contra os servidores da organização, você precisa implementar o nível apropriado de proteção em cada camada. Há várias maneiras de proteger camada individualmente, através de ferramentas tecnológicas, diretivas e práticas recomendadas. Por exemplo, diretivas, procedimentos e camadas de reconhecimento, programas educacionais de segurança para o usuário, camada de segurança física, guardas de segurança, travas de dispositivos de controle, camada do perímetro, firewall de hardware ou software, VPN, com procedimentos de quarentena, camada de rede interna, segmentação da rede, protocolo IPsec e NIDS, sistemas de detecção de intrusos na rede, camada de host, prática de proteção avançada de servidor e de cliente, ferramentas de gerenciamento de pets, métodos de autenticação forte e HIDS.
Camada de aplicativo. Práticas de proteção avançada de aplicativos e software de antivírus. Camada de dados, ACLs e criptografia. Esta seção trata da segurança dos servidores baseado em Windows. Os métodos e práticas de segurança abordados nesta seção referem-se principalmente às camadas de aplicativo, host e rede interna. Entretanto, é importante ter em mente que a segurança dos servidores deve ser apenas parte da estratégia de segurança global da organização. A modelagem de ameaças é uma importante prática de avaliação e atenuação de risco que permite proteger um ambiente de rede. A modelagem de ameaças consiste em compreender e comunicar as ameaças ao ambiente de computação de rede. É fundamental conhecer os tipos de ameaças e como reduzir ou atenuar o risco tanto nos sistemas como nos aplicativos em dispositivos capazes de detectar a rede. A modelagem de ameaças inclui documentação do ambiente e das configurações, incluindo a execução de uma análise de linha de base dos sistemas e softwares. O objetivo é comunicar como é o ambiente e possíveis pontos de ameaças usando técnicas de modelagem conhecidas como DFD. Um DFD é uma representação gráfica da comunicação entre os sistemas, que ilustra o fluxo de dados através de um sistema e da rede, bem como a sequência lógica de associações e atividades. Segregação dos sistemas por requisitos de segurança e aplicativo. Decida quais sistemas devem ser confiáveis e até que ponto eles são confiáveis. Verifique se os requisitos de segurança entre os sistemas confiáveis são equivalentes ou se os sistemas menos sigilosos dependem dos mais sigilosos para a sua segurança. Entretanto, os sistemas mais sigilosos nunca deverão depender dos menos sigilosos. Restrição do ambiente e dos privilégios aos usuários que necessitam deles. Documente as ameaças e as exposições conhecidas. Siga o princípio de privilégio mínimo para a configuração de contas, funções e permissões. Além disso, restringe as comunicações entre os sistemas e aplicativos no ambiente de rede aos usuários que necessitam deles. Desabilite ou remova os serviços e portas não utilizados e use comunicações seguras entre os sistemas e usuários, conforme necessário. Aumentar a segurança de um sistema poderá dificultar a sua utilização. Facilitar o uso de um sistema poderá reduzir a sua segurança. A criação do sistema ideal sempre envolve compensações entre esses dois fatores e o custo da implementação da solução. Há várias práticas de segurança básica de servidores. Considere essas práticas fundamentais como uma linha de base ao qual você poderá adicionar práticas avançadas de segurança de servidor. Um exemplo de inclusão de práticas avançadas às práticas básicas existentes é a estratégia de segurança baseada em proteções em camadas, recomendada pela Microsoft. A proteção em camadas reconhece que a segurança é mais eficaz quando os computadores e os dados são protegidos por mais de uma camada de segurança. Estas são algumas das práticas de segurança básica de servidores. Aplique o Service Pack mais recente e todos os patches de segurança disponíveis. O Service Pack aumenta a segurança e a estabilidade do sistema operacional. A maioria dos ataques contra os servidores exploram vulnerabilidades relatadas anteriormente e corrigidas em um Service Pack ou em um patch de segurança do sistema operacional. Os computadores que não têm Service Pack e os patches de segurança mais recentes instalados são vulneráveis. Use a diretiva de grupo para proteger de forma avançada os servidores. Você pode usar a diretiva de grupo para desabilitar os serviços desnecessários. Qualquer serviço ou aplicativo é um possível ponto de ataque. Portanto, desabilite ou remova todos os arquivos executáveis e serviços desnecessários para reduzir a vulnerabilidade de ataque. Implementar diretiva de senha de segurança. Você poderá reforçar as configurações de diretiva de bloqueio de conta e de senha para um controlador de domínio, servidor membro ou servidor autônomo, aplicando as configurações em um modelo de segurança adequado. Desabilitar a autenticação do LAN Manager e NTLM versão 1, bem como o armazenamento de hashes do LAN Manager. Como a implementação dessa prática poderá impedir o acesso pelos clientes herdados.
É necessário garantir que você possa definir essas configurações sem desabilitar a funcionalidade necessária. Restringe o acesso físico e da rede aos servidores. Armazene os servidores em uma sala trancada. Use travas com cartões magnéticos ou com codificações de entrada da sala. Impeça que os controladores de domínio sejam inicializados em um sistema operacional alternativo. Permita somente o acesso de pessoas confiáveis aos servidores. Estabeleça práticas de segurança para os administradores de serviço e de dados, a fim de garantir que somente o pessoal que necessita de acesso aos servidores tenha esse acesso. Atribua somente as permissões e direitos de usuário necessários a cada usuário da organização. Essa não é uma lista completa. No entanto, ela representa algumas das práticas mais comuns de segurança básica de servidores. É possível que você esteja usando muitas, se não a maioria, dessas práticas nos servidores da sua rede. Considere a implementação das seguintes recomendações para proteger de forma avançada todos os servidores. Renomeie as contas internas Administrator e Guest e altere sua descrição e senha para impedir o seu uso mal intencionado. Os CIDs, identificadores de segurança destas contas, são conhecidos. Restrinja o acesso ao sistema para as contas internas e de serviços de sistema, não operacionais. Configure manualmente as atribuições de direito do usuário, da seguinte maneira. Negue o acesso a este computador na rede para as contas internas Administrator, Support e Guest, bem como para todas as contas de serviço de sistema não operacionais. Negue o logon com trabalho em lotes para as contas Support e Guest. Negue o logon através do Terminal Services para as contas internas Administrator, Support e Guest, bem como para todas as contas de serviço de sistemas não operacionais. Configure o serviço para fazer logon usando uma conta de domínio, a menos quando absolutamente necessário. Se o servidor estiver comprometido fisicamente, um invasor poderá obter a senha dessas contas de domínio usando o software de força bruta. Use o NTFS para proteger os arquivos e pastas. Ao planejar a segurança do Active Directory, executa as seguintes tarefas críticas. Analise o ambiente em que planeja implementar o Active Directory. O escopo do ambiente determina os métodos necessários para protegê-lo. Os 3 ambientes operacionais mais comuns são centro de dados da intranet. Esse tipo de ambiente é o mais fácil para a implementação de segurança do Active Directory pelos seguintes motivos. Em geral, os membros da equipe de TI encontram-se no local. Portanto, o acesso ao centro de dados e às tarefas administrativas pode ser facilmente restrito a eles. Os controladores de domínios são mantidos em instalações seguras e centralizadas. Devido à centralização dos componentes dos sistemas e da equipe de TI, a monitoração e a solução de problemas dos controladores de domínio são simplificadas, e os ataques podem ser detectados e tratados rapidamente. Filial. Esse tipo de ambiente é o mais difícil para a implementação de segurança do Active Directory, pelos seguintes motivos. Em geral, os membros da equipe de TI não estão no local. Portanto, não é possível restringir facilmente todas as tarefas administrativas a eles. Não há instalações seguras dedicadas para o armazenamento e o gerenciamento dos controladores de domínio. A restrição do acesso físico aos controladores de domínio poderá ser difícil. A detecção e respostas aos ataques poderá ser lenta e ter um alto custo. Centro de dados da extranet. Esse tipo de ambiente é semelhante a um centro de dados da intranet. A implementação da segurança do Active Directory nesse ambiente é um pouco mais difícil, porque o pessoal de TI geralmente trabalha para um parceiro de negócio da organização ou de terceiros. Execute uma análise de ameaças. Essa análise consiste nas seguintes etapas. Identifique as ameaças ao Active Directory. Identifique os tipos de ameaças, que podem incluir falsificação, violação de dados, repúdio, divulgação de informação, negação de serviço, elevação de privilégio e engenharia social. Identifique as origens das ameaças, incluindo usuários
anônimos, usuários autenticados, administradores de serviço, administrador de dados e usuários com acesso físico aos controladores de domínio. Determine as medidas de segurança para as ameaças a fim de minimizar a vulnerabilidade de cada tipo de ameaça e tratar dos possíveis problemas antes que eles ocorram. Estabeleça planos de contingência que contenham instruções detalhadas para serem seguidas pelo pessoal de TI, se ocorrer uma violação de segurança. O estabelecimento dos limites de segurança do Active Directory é um componente crítico para sua proteção. Para a rede Windows 2003 e posteriores, os domínios são os limites para administração e certas diretivas de segurança. Além disso, cada domínio do Active Directory tem autoridade sobre a identidade e as credenciais dos usuários, grupos e computadores que residem nesse domínio. Entretanto, como as capacidades dos administradores de serviço ultrapassam os limites do domínio, a floresta não é o domínio, é o principal limite de segurança. Para estabelecer os limites de segurança do Active Directory, considere a implementação das seguintes recomendações. Especifique limites de segurança e administrativo com base na necessidade que a organização tem de delegação da administração. Determine se a delegação é orientada por requisitos organizacionais, operacionais ou legais. Determine se os requisitos indicam a necessidade de autonomia, isolamento ou ambos. Avalie o nível de confiança que você possui nos administradores de serviço, proprietários da floresta e dos domínios. Crie uma estrutura do Active Directory baseada nos requisitos de delegação. Ao selecionar essa estrutura, use os cenários fornecidos em Design the Active Directory Logical Structure, na seção Design and Deployment Directory and Security Services do Windows Server 2003. Coloque em uma floresta separada os controladores de domínio voltados para o exterior, implementados em uma extranet. O Active Directory contém configurações padrão de diretiva de segurança para o domínio no GPO de diretiva de domínio padrão. Muitas vezes as configurações padrão são eficazes para proteger o domínio contra diversos tipos de ameaça. Entretanto, é possível reforçar algumas configurações padrão para aumentar o nível de proteção. Para reforçar as configurações de diretiva do domínio, reforce as configurações do GPO de diretiva de domínio padrão ou crie um novo GPO no nível de domínio contendo as configurações de segurança mais altas. Verifique se as diretivas de senha e de conta atendem os requisitos de segurança para a organização. Se necessário, reforce as configurações e diretivas de bloqueio de senha e de conta do domínio. Examine as configurações e diretivas Kerberos do domínio. Examine as configurações de auditoria em objetos importantes do Active Directory. Examine ou habilite auditoria nos objetos de partição de diretório de configuração. Examine ou habilite auditoria nos objetos de partição de diretório do domínio. Para habilitar a auditoria desses objetos, use a ferramenta ADSI Edit, que faz parte das ferramentas de suporte do Windows Server 2003. O estabelecimento de uma hierarquia adequada de OUs é importante componente para a proteção da infraestrutura do servidor e do Active Directory. Uma hierarquia de OUs baseada nas funções de servidor da organização simplifica as questões de gerenciamento de segurança, porque a administração de uma OU pode ser delegada para um grupo administrativo específico. Uma hierarquia de OUs baseada nas funções de servidores também aplica as configurações adequadas de diretiva de segurança aos servidores e aos outros objetos de cada OU. O uso de uma hierarquia de OUs é uma abordagem em camadas para a aplicação de configurações e diretivas de segurança. As configurações aplicadas nas OUs de nível superior são herdadas pelas OUs de nível inferior. Os GPOs são usados para aplicar essas configurações de diretiva de segurança. O modelo de segurança contém configurações que devem ser aplicadas aos sistemas. Os modelos de segurança podem ser implementados para um GPO.
O Guia de Segurança do Windows Server 2003 contém um conjunto abrangente de modelos de segurança para uma ampla variedade de funções de servidor. Qualquer usuário com um acesso administrativo aos controladores de domínio poderá ocasionar violações de segurança e danificar o sistema. Você poderá minimizar esse risco estabelecendo as práticas administrativas recomendadas. Para o Active Directory no Windows Server 2003, há dois tipos de administradores. Essas funções devem ser delegadas a pessoas diferentes. Os administradores de serviços, que são responsáveis pelo fornecimento do serviço do diretório, pelas configurações de diretório, pela instalação e pela manutenção de software e pela aplicação de correções e service pack do sistema operacional nos controladores de domínio. Para executar essas funções, os administradores de serviço devem ter acesso físico aos controladores de domínio. Administradores de dados, que são responsáveis pela manutenção dos dados armazenados nos servidores membro do domínio e do serviço de diretório. Esses administradores podem executar todas as suas funções em estações de trabalho e gerenciamento e não precisam de acesso físico aos controladores de domínio. Para proteger essas contas administrativas, considere as seguintes opções. Limite o número de contas administrativas com permissão no nível do domínio a apenas alguns indivíduos altamente confiáveis. Exige a autenticação de 2 fatores para todas as contas administrativas. Por exemplo, exige um cartão inteligente para o logon. Crie uma conta não administrativa para todos os administradores para uso frequente. Delegue as permissões mínimas necessárias para que os administradores executem suas tarefas. Para o gerenciamento diário do seu ambiente, configure contas administrativas para que o seu escopo de influência seja limitado aos recipientes específicos do Active Directory, que eles precisam para realizar seu trabalho e atribua as permissões mínimas necessárias para que eles executem suas tarefas. O processo de proteção avançada dos servidores inicia com a segurança do Active Directory, que foi abordada no tópico anterior. A próxima etapa desse processo consiste em aplicar um conjunto de configurações de segurança de linha de base a todos os servidores membros do domínio. Para fazer isso, você poderá usar diretiva de grupo e modelo de segurança Member Server Baseline. Depois de aplicar configurações de segurança de linha de base, você poderá usar diversos modelos de segurança e diretiva de grupo para aplicar configurações de segurança incrementais e adicionais aos servidores membros que desempenham funções específicas, como servidores de infraestrutura, servidores de arquivo, servidores de impressão e servidores de Internet Information Service, o IIS. Essas configurações de segurança incrementais são diferentes para cada tipo de função de servidor. Depois que aplicar as configurações de segurança aos servidores membro, você poderá usar o gpresult para garantir que elas tenham sido aplicadas corretamente. Você poderá aplicar um conjunto de configurações de segurança de linha de base a todos os servidores membro do domínio usando o modelo de segurança Member Server Baseline. Esse modelo pré-definido é fornecido no Guia de Segurança do Windows Server 2003. Depois de modificar esse modelo para atender às necessidades de sua organização, você poderá importar as configurações nele contidas para um GPO e vincular a GPO AOU Member Server. As configurações aplicadas à AOU Member Server são aplicadas a todos os servidores membros da hierarquia dessa AOU. O modelo de segurança Member Server Baseline contém inúmeras configurações de segurança. As principais categorias de configurações incluídas nesse modelo são as seguintes. As configurações de Audit Policy, diretiva de grupo, especificam os eventos de segurança registrados no log de eventos. Você poderá monitorar as atividades relacionadas à segurança, como, por exemplo, quem acessa ou quem tenta acessar um objeto. Quando um usuário faz logon ou logoff em um computador ou quando são feitas alterações em uma configuração de diretiva de auditoria. As configurações de User Rights Assignment, atribuição de direitos de usuário, especificam quais usuários ou grupo têm direitos de logon ou privilégio nos servidores membros de domínio. As configurações de Security Options, opções de segurança, são usadas para habilitar ou desabilitar as configurações de segurança de servidores
como assinaturas digitais aos dados, nome das contas de administradores e de convidado, acesso a uma unidade de disquete de CD-ROM, comportamento da instalação de drives e prompts de logon. As configurações de event log, log de eventos, especificam o tamanho de cada log de evento e as ações a serem tomadas quando cada log fica cheio. Há vários logs de eventos que armazenam os eventos de segurança, registrado como o log de aplicativo, o log de segurança e o log de sistema. As configurações de System Services, serviço do sistema, especificam o comportamento de inicialização e as permissões para cada serviço no servidor. Ao trabalhar com modelos de segurança, lembre-se das seguintes práticas recomendadas. Antes de usar modelos de segurança pré-definidos, examine-os e modifique-os conforme necessário para atender às necessidades de sua organização. Use a ferramenta de configuração e análise de segurança, ou SecEdit, para examinar as configurações dos modelos de segurança antes de aplicá-las. Teste os modelos de segurança totalmente antes de implementá-los. Armazene os modelos de segurança em um local seguro. O processo de proteção avançada de controladores de domínio inicia quando eles são implementados pela primeira vez. Se você estiver implementando controladores de domínio, considere o uso das seguintes recomendações para garantir que eles sejam implementados de forma a aumentar a sua segurança. Se você já tiver controladores de domínio, considere reconfigurá-los para refletir as seguintes recomendações de segurança. Estas são algumas recomendações para a implementação de controladores de domínio seguro. Proteja o ambiente da criação dos controladores de domínio. Sempre que possível, crie controladores de domínio em um ambiente seguro, como em um centro de dados. Ao criar controladores de domínio em ambientes desprotegidos, verifique se somente o pessoal confiável tem acesso físico. Estabeleça práticas de criação de controladores de domínio que forneçam a segurança. Automatize o processo de instalação do Windows Server 2003. Garanta implementações de controladores de domínios previsíveis, repetitivas e seguras. Instalando o Windows Server 2003 com as configurações seguras, bem como Service Pack e hotfix mais recentes. Criando uma senha de administrador de alta segurança. Desabilitando a geração automática de nomes 8.3 do NTFS. Executando um software antivírus no servidor. Use configurações seguras para automatizar a instalação do Active Directory. Mantenha a segurança física, usando no-breaks para evitar perda de energia, colocando controladores de domínio e os no-breaks em uma sala trancada, exigindo o uso de travas com cartão magnético ou com codificação nas entradas da sala, exigindo o uso de travas em controladores de domínios individuais ou nas portas dos racks, os que armazenam, impedindo que os controladores de domínio sejam inicializados em sistemas operacionais alternativos, protegendo a mídia de backup contra acesso físico. O Guia de Segurança do Windows Server 2003 contém modelos de segurança pré-configurado que você poderá usar para proteger de forma avançada os controladores de domínios de sua organização. O modelo inclui várias configurações de segurança criadas especificamente para os controladores de domínio. Quando aplicado, esses modelos impõem as suas configurações de segurança em todos os controladores de domínio. Antes de usar o modelo domaincontroller.inf, você deverá examinar as configurações que ele contém e modificá-las conforme necessário para atender às necessidades de sua organização. Aplicar um modelo de segurança Domain Controller. Primeiro, abra o grupo Policy, Management, gerenciamento de diretiva de grupo e navegue na AU Domain Controller. Crie um novo GPO e vincule a AU Domain Controllers. Navegue para Computer Settings, Windows Settings, Security Settings. Clique com o botão direito do mouse em Security Settings e em seguida clique em Import Policy. Selecione o modelo de segurança Domain Controller e clique OK. As novas configurações de diretiva terão efeito em cada controlador de domínio na próxima atualização ou na próxima reinicialização. Opcionalmente, execute o GPU Update em cada controlador de domínio para atualizar a diretiva de grupo imediatamente.
Esta sessão abordou o uso de ferramentas e modelos de segurança para proteger de forma avançada controladores de domínio. Você deverá seguir algumas práticas recomendadas, comprovadas, ao aplicar essas orientações. Use métodos adequados de segurança para controlar o acesso físico aos controladores de domínio. Use no-breaks para evitar perda de energia. Coloque os controladores de domínio e os no-breaks em uma sala trancada. Exija o uso de travas com cartão magnético ou com codificação nas entradas da sala. Exija o uso de travas em controladores de domínios individuais ou nas portas dos racks que os armazenam. Impeça que os controladores de domínio sejam inicializados em sistemas operacionais alternativos. Proteja as mídias de backup contra acesso físico. Implemente as configurações adequadas de arquivo de log de eventos e de auditoria. Como todas as alterações do domínio são executadas nos controladores de domínio, deverá ser feita uma auditoria de todas as alterações do serviço de diretório, dos eventos dos sistemas e dos eventos de logon na AU Domain Controllers. Para garantir que todos os eventos sejam registrados por um longo período, aumente o tamanho máximo de arquivos de log de eventos para 16 MB. Use a diretiva de grupo para aplicar o modelo de segurança Domain Controller a todos os controladores de domínio. Crie um novo GPO para o Domain Controllers e importe a diretiva de segurança de controladores de domínio do Guia de Segurança do Windows Server 2003 para o GPO. Modifique as configurações de segurança do novo GPO para atender às necessidades de sua organização. Desabilite os serviços desnecessários. Todos os serviços executados em um controlador de domínio fornecem um possível alvo de ataque, que poderá comprometer a segurança do controlador de domínio. Para reduzir a vulnerabilidade a ataques, é recomendável desabilitar os serviços não essenciais. Nesta demo, vou demonstrar a vocês em como implementar segurança em um Domain Controller através por diretivas de grupo. Bom, agora eu vou logar com o usuário administrador no controlador de domínio para aplicar as diretivas de segurança. Vou entrar com a senha. Como linha de base, eu vou seguir os templates que estão no site da Microsoft. O site é o Guia de Segurança do Windows Server 2003. Vou abrir o site para mostrar para vocês. Bom, como linha de base, eu vou seguir os templates que estão nesse site aqui, ok? Então, vou fechar o internet, essa janela. Vou abrir uma ferramenta que se chama Security Configuration Analyze, para comparar a diretiva de segurança, conforme o template que eu baixei do site da Microsoft, com as diretivas locais que estão aplicadas no controlador de domínio. Primeiro eu vou iniciar a executar, vou abrir o MMC, vou no menu arquivo, adicionar, remover, clicar no adicionar, vou selecionar o Security Configuration Analyze. Primeiro eu vou dar uma verificada antes de aplicar a template de segurança. Com o botão da direita, Open Database, vou colocar o nome, teste, clicar no OK. Vou escolher então os meus templates que eu baixei da internet, que está nessa pasta Security Template. Bom, eu vou utilizar um template que chama EC Domain Controllers, tá? Vocês podem estar utilizando outros templates também, tá? Como tem também o LC Domain Controller, que é o de legado, e o SSLF Domain Controller. Tá? No caso, vou pegar o EC Domain Controller. Vou clicar no OK. Vou clicar com o botão da direita, analisar. Vou seguir a pasta padrão, teste.log, nesse diretório. Agora eu vou começar a expandir e dar uma analisada nas configurações. Em Account Policy, agora eu vou analisar o template de segurança que eu baixei da Microsoft, eu vou selecionar com as configurações corrente. Iniciar e executar, MMC. Vou abrir, vou adicionar, remover snap-ins, vou adicionar e vou escolher
Security Configuration e Analyze. Com essa ferramenta é possível se analisar as diretivas locais aplicadas, corrente, com o modelo com template abaixado na internet. Vou apertar com o botão da direita, Open Database, vou colocar o nome, teste, clicar no OK. Vou selecionar agora o template, que eu baixei da internet, eu baixei nessa pasta. Tá? Existem vários templates de configurações, cada um com nível de segurança. Neste meu exemplo, eu vou pegar o EC Domain Controller. Ok. Bom, basta apertar o botão da direita agora e Analyze Computer Now. Ok. Bom, aqui está as configurações de comparação. Tá? Vou primeiro expandir o Account Policies, Password Policies. Nas configurações do template não está nada definido com relação a password. Tá? Essas aqui são as configurações que estão correntes, que estão aplicadas já no controlador de domínio. No Account Lookout já tem também algumas configurações já aplicadas, mas no template não tem nada definido. Tá? No Kerberos, a mesma coisa. Tá? Local Policy, Audit Policy, né? Os que estão com checkzinho em verde é que as configurações estão tantas iguais nas configurações correntes quanto no template que eu apliquei. Ok? Aqui tem uma configuração diferente, tá? Aqui nas configurações padrão não tem nada configurado. Ok? Vou ver no User Rights. Aqui estão outras configurações também. O que está em vermelho é que está diferente. Né? Pode ver que no database tem alguns grupos e já nas configurações locais tem vários grupos. Okay? Então, pela essa ferramenta de Security Configuration Analyze, você pode configurar e estudar para aplicar no seu ambiente. Ok? Bom, esse template está adequado para o meu ambiente, mas algumas mudanças eu vou ter que fazer nele. Ok? Fechando mais ainda a segurança. Tá? Então, repetindo, os templates que estão na internet, que estão no site da Microsoft, servem como linha de base. Bom, agora eu vou abrir PMC. .msc. Primeiro eu vou criar uma estrutura de OUs por funções. Então, dentro do domínio contoso.com, vou criar uma nova OU chamada servers. Dentro dessa OU servers, vou criar mais uma OU chamada domain controllers. Ok. Por enquanto não tem nada, nenhum link de GPO aplicado nessa OU. Bom, agora eu vou criar uma OU específica ao domain controller. Group Policy Objects, com o botão da direita, New. DC Policy. Vou dar um OK. Agora eu vou editar essa policy. Ok. Para importar o template de segurança que foi analisado no Security Configuration Analyze, dentro desse GPO que eu criei, vá no menu Windows Settings, Security Settings, com o botão da direita, Import Policy. Vou pegar esse template que eu analisei no Security Configuration Analyze, vou dar um Open, e ele vai aplicar as configurações dentro dessa GPO. Vamos dar uma olhada. Tá. Aqui já estão as configurações que ele aplicou, dentro do Audit, dentro de direitos dos usuários, algumas configurações também que ele já aplicou. Tá. E no Security Options, também algumas que ele já aplicou. Ok? Bom, então após a análise, vimos que as configurações de policies não foram definidas, né? Está nada definido. Então agora eu vou começar a aplicar algumas regras. Tá? Eu vou vir aqui no Enforce Password Policy, vou definir o Enforce, vou colocar como 6. Maximum Password Age, vou definir como 60 dias.
No mínimo, vou definir como 45 dias. O comprimento da senha, no mínimo, 8 dígitos. E requerer complexidade. Vou habilitar. Ok. Então, o meu cenário, essa segurança atende o meu cenário. Agora eu vou vir na Account Lockout e também fazer algumas configurações. No Account Lockout Duration, vou definir como 3 minutos. No Account Lockout Threshold, vou definir aqui como 3 tentativas. E o Reset Account, vou deixar como padrão 3. Ok? Em Kerberos também vou fazer as configurações. No Enforce, vou habilitar o Enable. No Maximum Lifetime for Service Ticket, vou definir 600 minutos. No Lifetime for User Ticket, vou definir como 10 horas. Já está. E no Maximum Lifetime for User Ticket Renew, vou definir como 7 dias. E na tolerância, vou definir como 60 minutos. Repetindo, essas configurações são para atender o meu cenário. Ok? Bom, outras configurações vou estar realizando, como na parte de auditoria. Se eu está habilitado para sucesso, vou habilitar sucesso e falha. No Account Management, também vou habilitar sucesso e falha. Na parte de diretórios, também vou habilitar sucesso e falha. No Logon Events também. No Object Access, também vou habilitar os dois, sucesso e falha. E assim vai. Toma cuidado que agora vai começar a logar muita informação no Domain Controller. Isso pode estar sobrecarregando o processamento dele. Tá? Ok. No User Rights, eu também vou fazer algumas mudanças. Tá? Vou pegar essa primeira diretiva aqui, que é acessar esse computador através da rede, que não está definido nada, e eu vou definir alguns grupos que podem acessar esse computador direto da rede. Então, vou adicionar o grupo Administrators. Opa, adicionar de novo. Vou adicionar o grupo Authenticate Users. Eu vou adicionar mais um grupo, que é o Enterprise Domain Controllers. Ok. A outra regra que eu vou fazer é o Deny Logon Unlocally. Tá? Que não está definido. Eu vou definir um grupo para negar logons local. Vou definir o grupo guest, usuário guest. Grupo guest. Esse grupo guest não pode locar localmente no servidor. Ok? Uma outra diretiva é o Take Ownership of Files or Others Objects. Então, vou definir aqui também que somente o administrador pode fazer o Take Ownership.
Bom, repetindo, para o meu cenário, essas configurações já me atendem aos pré-requisitos de segurança. Lembrando que há outras configurações de segurança. Tá? Analisem e testem, ok? Continuando, no Security Options, também vou fazer outras regras de configuração. Vou restringir o uso de CD-ROM e de flop disk, tá? Localmente. Habilitar. Vou restringir também o flop disk. Ok. Agora, no System Services, também vou desabilitar alguns serviços que são desnecessários. No meu caso, eu vou desabilitar o Alert. Vou deixar esse serviço desabilitado. Vamos pegar o serviço Clipbook. Vou deixar esse serviço desabilitado. Vou pegar o serviço DHCP Client, pois é um servidor, ele tem prefixo, então vou desabilitar esse serviço. Ou seja, é importante estar desabilitando esse serviço para evitar diminuir a superfície de ataque. Tá? Vou desabilitar o Messenger também. Não tem por que estar utilizando o Messenger em servidor. Ok. Essas são as configurações aqui que vão me atender. O que vocês podem estar fazendo também é acertando as permissões em registry. Algumas permissões em registry são bem liberadas, então vocês podem estar fechando e com diretiva de grupo fica mais fácil, no caso se você tiver mais de um domain controllers. Então vou adicionar uma chave, HQ local machine, software, vou pegar Microsoft, vou pegar a chave de RPC, vou tirar o creator owner, o system vai ser full control, o administrators também vai ser full control. Usuários, eu não quero usuários e eu quero colocar o grupo autenticados. E vou colocar somente como read. Tá. Eu posso propagar as permissões, como também eu posso substituir as permissões. No caso, eu vou dar um replace para substituir. Então, ok. Tá. Bom, tá aqui a chave de registro. Tá. Também é possível acertar as configurações de file system. Ok? Então, se acha que tem uma pasta que está vulnerável, você pode fechar a segurança. Então, vou adicionar uma pasta, add files, vou pegar no C, Windows, System 32, drivers, e vou colocar a permissão que eu acho que está correta. Vou tirar o creator owner, vou deixar o system, vou tirar o users e vou colocar o grupo authenticate. No grupo authenticate, só read, ok? Essas são as configurações que mitigam o meu risco. Vou aplicar, ok. Vou mandar ele também substituir as permissões, ok? Vou dar um ok. Tá. Lembrando que essas regras serão aplicadas conforme a estratégia de replicação das políticas de segurança, ok? Ou seja, se o usuário, se outro administrador alterar as permissões, tanto de file system, dessa peça que nós definimos, quanto a de registry, quando entrar no período de atualização das políticas, ele vai substituir as permissões novamente, voltando, deixando como definimos aqui no grupo, na diretiva de grupo, desse controlador de domínio. Ok? Quando definimos regras de file system nas pastas, né, para fazer um processo de rollback é complicado, pois ele substitui as permissões. Tá? Uma das ferramentas bem interessante para fazer um processo de rollback é uma ferramenta chamada CA/CLS. Tá? Então, eu vou guardar o histórico dessa pasta, das permissões dessa pasta, antes de aplicar a política de domínio, como eu defini agora.
Então, vou abrir o prompt de comando. Vou dar cd barra cacls. Vou apontar para o diretório que eu quero armazenar as configurações de access list, system root, barra system 32, barra drivers, barra s, maior, nome do arquivo. fs log.txt. Ok. Vou abrir agora o Windows Explorer. E aqui está o meu arquivo. Tá. Ok, então é a pasta C32 e as permissões estão em formato de SDDL. Ok? Caso necessite fazer um restore, fazer um processo de rollback, nessa pasta de file system, é importante ter essas informações. Tá? Vou fechar. 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 Dependendo do nível de segurança que você for aplicar no Domain Controller, é importante você habilitar as auditorias para ver o que vai dar acesso permitido como acesso negado. Então, voltando um pouco nessas pastas, o que a gente pode fazer na parte de File System? Clicar no botão Advanced, Auditing e adicionar o grupo. Eu vou pegar um grupo que tem todos os usuários, que é o Authenticate. Ok. Vou habilitar as auditorias de sucesso e falha. Ok. Ok. E na parte de registro, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou elevar o nível de log. Caso uma aplicação exija uma permissão específica, o Windows vai me informar com a auditoria habilitada. Sucesso e falha. Ok, ok. Bom, está configurada a segurança no controlador de domínio no meu ambiente. Tá? Agora eu vou fechar. Vou linkar a GPO na OU Domain Controllers. Ok, como a gente está vendo agora. Vou abrir a ferramenta Active Directory, Users and Computers. Vou pegar meu Domain Controller e vou arrastar até a OU que eu criei. Ok, não está aqui mais. Agora está aqui nessa OU, onde tem a política que, conforme a gente definimos nessa demonstração. Vou fechar as janelas e agora, para finalizar, vou abrir o prompt de comando e forçar a aplicação da política. Ok, está aplicada a política. Para evidenciar que foi com sucesso, vamos abrir o Event Viewer, Event VWR. Vamos para a categoria Aplicativos. E aqui está o registro, que é o evento 1704, que foi aplicado com sucesso. Uma ferramenta também bem interessante para estar analisando alguma chave de registro que foi fechada muita segurança ou alguma aplicação que está exigindo uma segurança específica, você pode usar o Procmon, da sysinternals. Aqui você vai encontrar todas as chaves de acesso negado ou de acesso liberado. Ok? É uma ferramenta bem interessante para ajudar no troubleshooting quando a gente faz hardening em servidores. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado e que essas informações sejam úteis no seu dia a dia. Muito obrigado.